Olá, querido, querida, muito bom dia, que o nosso Deus visite e abençoe você nesta data, amém? Nessa sexta-feira, que aqui no Rio de Janeiro está nublada, mas que não seja isso, ou chuva, chuvas fortes, ou sol escaldante, que venha tirar de Deus a glória dele ter feito o dia para que nós nos alegrássemos nele, amém? Alegrássemos em quem, Sônia? Alegrássemos em Deus. Amém? Uma certa vez eu vi uma pessoa dizer que entrou no hortifruti da vida e lá chegando ela adorou as frutas, os legumes, tamanha perfeição que ela viu. E aí eu falei, você tem que adorar quem criou as frutas, os legumes, as verduras. Amém? É uma palavra que me surge aqui para falar para você, né? Quando a Bíblia diz, alegrei-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Nós temos que nos alegrar em Deus, amém? Hoje eu entendi no meu coração de trazer uma palavra que tem a ver com essa figura do não alegrar-se no Senhor por conta das situações do nosso dia a dia que nos impulsionam a esquecer que Deus existe, a esquecer que Deus tem solução para toda e qualquer circunstância que este mundo possa criar para as pessoas que estão nele, né? Eu gosto muito quando Jesus diz, não, no mundo tendes aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ali Jesus está dizendo, eu tenho solução para toda e qualquer situação que o mundo apresenta, todas as aflições que o mundo apresenta, eu tenho solução para elas. Lucas 8 veio ao meu coração hoje. Tem uma parábola que Jesus contou, chamada Parábola do Semeador. Eu vou ler para que a gente possa entender o mais rapidamente possível o que Deus está querendo nos falar sobre a figura do esquecer que Deus existe, esquecer a importância daquilo que Ele nos diz. Está escrito assim a partir do verso 4. Ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por meio de parábolas. Um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque ali não havia umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Nós temos que perguntar ao Senhor Jesus, o que o Senhor está querendo dizer? Né? E ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aqui ele já dá uma informação. Aqueles que estão na presença do Senhor conhecem os mistérios do reino de Deus. Não precisam ouvir nada por parábolas. E glórias a Deus por isso, né? Porque é muito bom quando Deus fala para a gente claramente, né? Conforme aconteceu com Abraão. Sodoma e Gomorra estava no caminho para passar por uma grande tribulação que a destruiria para todo sempre. Porém, havia um familiar de Abraão morando lá em Sodoma. E Deus apareceu para Abraão e falou com ele, deu a ele a oportunidade dele interceder pela família dele. Amém? Mas aos outros, por parábolas eu falo, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração. Jesus está revelando aqui que a palavra de Deus sofre toda uma oposição. E sofre oposição porque ela tem poder. Através dela as pessoas vão se converter a Jesus, através dela as pessoas terão as soluções que elas necessitam para os dilemas de suas vidas. E para que não se salvem, ele está dizendo, tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem. O diabo não quer que as pessoas sejam salvas por Cristo, mas ele veio à cruz do Calvário com esse objetivo,
A cruz do Calvário não teve outro objetivo senão esse, de que a humanidade seja salva por Deus, seja salva daquela grande destruição que vai haver da terra, assim como aconteceu com Ló, o parente de Abraão, que foi salvo antes que Sodoma fosse destruído. Essa é a intenção de Deus quando Ele envia uma pessoa para pregar a sua palavra. E crendo, e os que sobre as pedras estão, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz em si mesmos, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Aqui Jesus está falando daquelas pessoas que entram e saem das igrejas. Elas não entram por Jesus, elas não buscam por Jesus. Qualquer coisa que acontece lá faz que elas saiam de lá, que elas comecem até a falar mal de lá, conforme infelizmente nós vemos tantas pessoas hoje em dia fazendo, né? Conforme os fariseus aos quais Jesus disse, vocês não entram no reino e nem permitem que as outras pessoas entrem. E é aqui uma dica para você que talvez esteja diante dessa mensagem, pensando que você está certo, ganhando tudo que você está ganhando, talvez pensando, eu creio que você está bem intencionado, pensando que Deus está se agradando, que foi Deus quem levantou você para ficar do lado de fora da igreja, falando do que acontece dentro da igreja, falando mal das pessoas que estão dentro da igreja e até mesmo escarnecendo da igreja de Cristo. Se eu estou falando com alguém assim, eu peço a você, em nome de Jesus, reveja o meio com o qual hoje você está vivendo fora da igreja, porque não é bom estar fora dos caminhos do Senhor. Amém? Se alguém te repreendeu, se alguém chamou a sua atenção por algum ato que você cometeu, seja uma pessoa humilde para reconhecer, para aceitar uma palavra da liderança da igreja. Volte e peça perdão. Amém? Isso é muito importante para que o nosso crescimento aconteça. Eu congreguei em uma igreja onde um certo dia chegou um pastor que usava cabelo comprido e, no entanto, aquela igreja onde ele chegou não tinha esse hábito dos homens usarem cabelos compridos. E para aquele pastor, com a sua humildade e o seu saber a quem ele serve, ou seja, todo o cuidado para não causar escândalo, ele próprio foi e cortou o seu cabelo. Amém? Um coração que já está rendido a Deus, não está entregue a si mesmo. Então, para ele não é difícil obedecer. Amém? E muitas vezes nós saímos das igrejas porque não queremos obedecer, mas nós justificamos a nossa saída, escondendo a nossa desobediência, colocando a culpa na liderança da igreja ou em algum irmão que estava dentro da igreja e nós entendemos que nos fez mal, agiu mal conosco. Então nós não temos que ficar lá, esquecemos que nós temos que estar em qualquer outro lugar, qualquer igreja que seja, por causa de Jesus. Sair e achar pastagem depende disso. Se nós entramos por Jesus, se foi Ele que nos levou para a igreja, Ele é que vai nos manter na igreja. E se nós saímos apenas porque nos aborrecemos, nós estamos saindo sem que Jesus tenha nos dito para sair. E então aqui fora nós não acharemos pastagens, aí deixaremos de ser ovelhas. Temos que ter todo o cuidado para não nos transformarmos em bodes. Amém? Essa é uma palavra que Deus está colocando no meu coração. E seguindo aqui a parábola do bom semeador, e Jesus já explicando, ele diz, e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados da vida e com as riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Aqui o Senhor Jesus está falando, né, sobre os interesses até que nos levam a buscá-lo, a ir para a igreja. Não é nem buscá-lo, porque a gente vai para a igreja para buscar e para obter riquezas, obter mudanças substanciais em nossas vidas que nós não obtivemos com o nosso salário, com o nosso emprego, e aí usamos o evangelho, quando o evangelho não é nada disso, não é comida e bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Aqui o Senhor Jesus Cristo fala
da semente que caiu entre espinhos, porque esses são verdadeiros espinhos que nos impedem de evoluir e nos impedirão de, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, nós estarmos contabilizados entre os que subirão. Eu fico assim apavorada com a perspectiva de não subir, porque esse evento chamado arrebatamento é o ápice da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. É exatamente o ápice. Ele vai envolver mortos e vivos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aceitar a Jesus como Senhor de sua vida, meu querido e minha querida, significa se render a Ele. E aí eu vou buscar conhecer a palavra de Deus, vou buscar saber sobre esse Cristo para não errar com Ele, para não perder o fio da meada que me aproximou dele. Amém? Porque existem caminhos tortuosos e que se apresentam a nós não como se fossem tortuosos. O diabo não é bobo, ele não vai se apresentar a mim ou a você com cara feia, não é? Ele vai se apresentar com pratos maravilhosos para que nós sejamos tentados a lançar mão daqueles pratos. Não permita-se cair nas armadilhas do diabo. Amém? Deus está presente. Ele está dando-nos chance todos os dias. Vamos procurar, antes de Jesus voltar, que nós não sabemos quando será, mas sabemos que pelos sinais que ele revelou em Mateus 24, e o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, todos os apóstolos que têm as suas cartas na Bíblia Sagrada vão nos dando dicas que ele está perto, sim. E ele estando perto, nós temos que estar com as nossas vestes limpas, com as nossas lâmpadas acesas. E isso não será possível se andarmos segundo os nossos corações nos mandam caminhar, nos mandam que caminhemos. Amém? E ele diz: aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, né? Imaginemos se as pessoas que estão pregando o evangelho mundo afora, estão sendo impedidas, inclusive, estão sendo dificultadas nos seus trabalhos, desistissem, né? Elas não desistem porque a palavra caiu em terra muito boa, o coração delas era terra boa, em que a palavra de Deus produziu e tem produzido os seus frutos. O desejo do meu coração é que você deseje em você, na sua vida, produzir frutos que permaneçam. Sabe, querido, querida, não desvie-se dos caminhos do Senhor. Não pense que vai dar tempo de você dar uma desviadinha e voltar. A parábola das 10 virgens mostra isso. Quando as 5 loucas saíram para fazer compra, para buscar óleo para suas lamparinas, elas se desviaram. Antes disso, quando elas não se prepararam para receber o noivo, já estavam desviadas, porque elas não acharam que receber um noivo com tudo certinho tinha que ser a prioridade na vida delas. Amém? Vamos estabelecer que o nosso coração seja uma terra fértil para a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Amém? Se ela entrar no teu coração, com certeza você vai chegar e vai produzir frutos que permaneçam. Não dê ouvidos a quem diz para você sair da igreja por causa de fulano, de ciclano, de beltrano, não. Porque a salvação é individual. Amém? Deus vai cobrar de você o que você fez ou deixou de fazer. Ele não vai cobrar de você o que fulano não fez ou ele fez. Amém? Tenhamos isso em mente. O nosso relacionamento com Deus é nós com Deus. Se Deus manda que cresçamos no conhecimento e da graça dele, façamos todos os esforços para isso. Se temos que ir a um seminário, que procuremos um seminário, tenhamos alegria em aprender as coisas do Senhor. Amém? Assim é o que o Senhor nos diz para esta data. Valorizemos a palavra de Deus, deixando diante do Senhor um coração que seja uma terra boa para a semente que Jesus disse que o bom semeador está a semear. Quem está a semear é Jesus, através dos pregadores do Evangelho.
através dos missionários, dos pastores, dos líderes. Às vezes vem uma pessoa perto de você tão humilde, aparentemente tão humilde, e você pensa assim, será que pode vir alguma coisa dessa pessoa? Pode vir a palavra de Deus, a boa semente. Amém? Que o Senhor encontre em você um coração apto a receber a sua palavra. E a palavra de hoje é esta, que você não deixe que os espinhos, que são as preocupações, que são as riquezas desta vida, os prazeres desta vida, te impeçam de produzir frutos para Deus e, como consequência, produzir frutos para você mesmo. Porque quando Jesus voltar, Ele vai procurar aquela pessoa que perseverou até o fim, aquela pessoa que não se desviou, aquela pessoa que deu ouvidos àquilo que o Senhor Deus falou e tem falado pela sua palavra. Hoje eu deixo essa palavra para você, faça uma oração pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro e intercedo pela vida da pessoa que está diante dessa mensagem, pedindo ao Senhor, bendito Deus, que o Senhor alcance e o Senhor a visite, que o Senhor opere as suas muitas maravilhas através da vida dela, que o Senhor faça com que o coração dela seja uma terra fofinha, uma terra fértil, Pai, para receber a palavra de Deus e ver a palavra de Deus sendo operada em favor dela e até através dela, Pai, porque o Senhor nos chama para que os nossos frutos sejam apresentados e eles permaneçam para sempre. O Senhor sempre olhe dos céus e veja esses frutos prevalecendo, ou seja, a nossa pregação diária, a nossa busca do entendimento, do discernimento, a nossa predisposição em fazer prevalecer o conhecimento das causas do Senhor e da Tua palavra. Abençoa, Deus, o nosso Brasil. Toma a direção da nossa nação, meu Pai. Toma a direção dos líderes, dos que estão investidos de autoridade. Toma a vida do presidente nas Tuas mãos, toda a família dele, todo o staff dele. Vá repreendendo o espírito de confusão, vá repreendendo o espírito de loucura. Vá repreendendo, Senhor, o espírito de traição, espírito, ó Deus, de maldade, espírito de desonestidade, espírito de mentira. Faz cair por terra, Senhor, tudo que seja contrário ao bem-estar do Brasil. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os agentes penitenciários. Abençoa, meu Deus, aquelas pessoas que estão tomando conta das crianças nos orfanatos, dos idosos nos asilos, nas casas de saúde, nos hospitais, aqueles que estão tomando conta dos doentes, que estão nas suas casas, que estão, ó Senhor Deus, nos hospitais e clínicas de saúde. Ó Deus, visita em nome de Jesus aqueles que estão à frente dos trabalhos, visando recuperar os alcoólatras, os drogadiços, estão ali, ó Deus, à disposição do Senhor para retirar das ruas os que o diabo retirou de suas casas. Visita as igrejas, Pai.